Nesse vídeo, nós vamos continuar discutindo a primeira lei da termodinâmica e vamos buscar, nesse vídeo, fazer uma discussão mais formal dessa lei. Então, a gente viu que a primeira lei da termodinâmica é uma lei sobre conservação de energia, e energia é um dos conceitos fundamentais do nosso cotidiano. Então, aqui a gente discutiu aí esse cartunzinho aqui sobre, enfim, diferentes processos que envolvem conversão de um tipo de energia em outra forma, né? Nos vídeos anteriores. E a gente mostrou que para matematizar essa conservação de energia é muito conveniente você definir um sistema, né? E falar que a energia desse sistema pode variar quando ele troca com a vizinhança, através de energia que atravessando a fronteira desse sistema. E aí a gente falou então sobre o calor e sobre o trabalho, que são diferentes formas aí de trocar energia. Agora, quando a gente faz isso, quando a gente escreve dessa forma, para a gente, enfim, poder tornar isso minimamente preciso, a gente tem que dar uma definição do que é o calor, uma definição do que é a energia interna do sistema. O trabalho, tudo bem, né? Porque o trabalho, a gente herdou ele de outras teorias onde eles estão bem definidos lá. Então, o trabalho da força de pressão, enfim, das forças elétricas, a gente vê como define nos cursos lá de mecânica, de eletricidade, magnetismo. Agora, o calor e a energia interna, como é que a gente define eles, né? Agora, antes da gente propriamente definir, deixa eu fazer algumas observações aqui que não são nem só da termodinâmica, de toda a teoria científica, né? Na verdade, talvez o grande responsável pela gente conseguir desenvolver teorias tão profundas e úteis para a humanidade seja o fato de que para construir uma teoria científica você não precisa saber definir direito o que você está fazendo. Essa é a grande sorte, porque na verdade definir as coisas precisamente é uma coisa extremamente abstrata e sutil que na verdade em geral você só consegue fazer depois que você tem a teoria toda pronta. Então, na verdade, como é que você construiu toda a termodinâmica? Você, enfim, com base em noções meio vagas de calor e trabalho, você propôs formas de medi-los e de quantificá-los, né? Expressões que você pode usar para calcular o calor em certos processos, o trabalho em certos processos. Fez várias previsões com base na primeira lei termodinâmica, você vai no laboratório, mede, aí a natureza te diz assim, maneiro, você está falando uma coisa que faz sentido, aí você fica feliz e continua, ou então você volta e, enfim, vai recomeçando. Então, frequentemente na ciência, você só pode investigar mais formalmente um conceito depois de você já ter evidência empírica e toda uma teoria formal construída em cima desses conceitos que você não sabe definir. É muito engraçado isso, né? E esse, de fato, foi o caminho que eu procurei, inclusive, seguir nos vídeos. A gente, nos vídeos anteriores, discutiu já bastante sobre calor e trabalho, sem se preocupar em primeiro formalizar eles, porque esse é o caminho que faz ciência mesmo. E a formalização, ela é uma discussão por si. Ela é importante porque você pode fazer, mas se já está tudo pronto, eu já sei calcular, por que eu vou definir? Bom, do ponto de vista puramente prático, você não precisa, tanto que vários textos e vários livros não se preocupam em definir formalmente calor e energia. Mas do ponto de vista de formação de um cientista, ainda mais com vistas a depois construir teorias novas e tal, quando você tem uma teoria que funciona, é importante você voltar e descobrir quais elementos permitiram você construir aquela teoria. Construir um edifício sólido que vai te permitir ter insights conceituais novos e dar uma base mais precisa para o que você está fazendo, até porque quando a teoria quebrar, se você sabe os fundamentos dela com mais clareza, você pode identificar caminhos aí para propor novas extensões e novas mudanças. Então, é uma das coisas, na minha opinião, bem bonitas de fundamentos da física você fazer essa reflexão. Mas é uma reflexão que, para um cientista, é mais eficaz, em geral, fazer a posteriori. Primeiro você ganha intuição com os exemplos, depois você volta. Tá? Então, o nosso curso não é um curso para matemático. O matemático vai olhar para uma equação dessa e vai falar assim, cara, o que você está falando? Quem é Q? Quem é W? O que está acontecendo aqui? Mas é importante a gente voltar nessa discussão, ou seja, é uma questão de ordem. O matemático começa definindo tudo e constrói, e para a ciência, empiricamente, se mostra, quando eu digo empiricamente, no sentido do ponto de vista usual, né, para o cientista, o mais eficaz é ser primeiro ganhar a intuição e depois voltar para tentar formalizar, que é o que a gente vai fazer, então, no vídeo de hoje. Bem, e qual é o programa, então, para a gente conseguir formalizar esses conceitos? Então, eu vou fazer aqui de uma maneira ainda imprecisa, mas já detalhando qual é o caminho. Depois eu vou detalhar, vou discutir em mais detalhe. Então, o programa é o seguinte, quer dizer, você tem uma equação aqui que tem duas coisas que você não sabe definir, mas tem uma que você sabe, que é o trabalho, né? Que vem aí na mecânica, sabe definir e tal.
Então você olha para essa equação e fala: se o calor fosse zero, eu podia, de alguma maneira, usar essa equação para definir o trabalho, para definir, desculpa, energia interna. Então esse vai ser o primeiro passo. A gente vai supor um processo adiabático e vai usar o conceito de trabalho para definir energia interna. Depois, a gente, agora que já sabe definir energia interna, volta nessa equação com tudo e aí usa energia e trabalho para definir calor. Soa roubado? Não é. E na verdade é o caminho. E aí, justamente, para justificar que não é, a gente vai ter que. Enfim, vai ter que elaborar esse vídeo todo. Mas esse, em geral, é o caminho que a gente faz. Por isso que eu digo que é um caminho que é a posteriori. Depois que você constrói, você vai vendo o que você precisa para formalizar os seus conceitos. Agora, para fazer isso, tem que tomar certos cuidados. Você não pode virar e dizer assim: o que é um processo adiabático? É um processo que não tem calor. Aí não pode fazer isso, porque você não definiu o calor ainda, né? Então, como é que a gente. Mas no fundo, o que a gente vai fazer é isso. E é uma espécie de drible do Garrincha, né? Você faz que vai, não vai, acaba indo depois. Enfim, a gente vai mostrar como faz isso. Bom, então um conceito absolutamente central para a gente é a ideia de um isolante térmico, que é baseado na observação cotidiana, né, de que tem substâncias que isolam termicamente o que está dentro. Então, de maneira bem intuitiva, o que significa? Se você está na praia num dia quente, e você deixa gelo na sua mão, ele rapidamente vira água. Se você bota dentro desse bicho aqui, ele fica gelo por um tempão. E de maneira mais precisa, como é que você define o isolante térmico? A gente aprendeu a definir temperatura. Então, a gente tendo a definição de temperatura, a gente formalmente pode usar ela. Então, a ideia é que se você está, por exemplo, do lado de fora, você mede a temperatura e está, sei lá, 40 graus, enfim, o gelo a gente sabe que vai estar em uma temperatura no máximo de 0 graus Celsius, né? Então, quer dizer, se você bota o gelo do lado de fora e deixa um termômetro com ele, em contato com ele, você vai vendo que a temperatura dele vai aumentando. Se você bota dentro desse material aqui, do isopor e tal, você vê que a temperatura dele mantém abaixo aí do 0 graus Celsius, ou seja, não muda apreciavelmente, enquanto do lado de fora também a temperatura está mantendo em 40 graus Celsius, então você está mantendo uma diferença de temperatura sem que se atinja o equilíbrio térmico. Então o isolante térmico é o material que vai permitir que você faça isso. Da mesma maneira como em vídeos anteriores, paredes fixas permitiam que você mantivesse uma diferença de pressão fixa, o isolante térmico permite que você mantenha uma diferença de temperatura fixa. Agora, claro que não existe um isolante térmico perfeito. O gelo, se você deixar lá, esquecer aquele isopor na praia com gelo e voltar outro dia, enfim, daqui a pouco esse bicho já não está gelo mais, né? E aqui, então, que vem um passo central, e é assim com toda teoria científica, não é só a termodinâmica. A gente agora faz uma idealização. A gente considera um isolante térmico perfeito como sendo aquele por qual, se você esquecer o gelo dentro dele na praia, você pode deixar 1 quatrilhão de anos, que ele não vai termalizar nunca com o que está do lado de fora. Agora, a gente vai ver que para a gente poder definir calor, a gente precisa desse bicho. Alguém já achou ele? Já tocou num? Já ouviu falar de um? Bom, como toda idealização em física, ela não existe, em geral, perfeitamente, né? A gente não conhece nenhum caso em que isso se verifique. Então, a gente, como isso é absolutamente central para a gente fazer formalmente a termodinâmica, a gente vai postular que ele existe. Então, postulado, e essa é a primeira lei da termodinâmica, a primeira parte dela, a primeira parte da nossa primeira lei formal, a gente vai postular que existem isolantes térmicos perfeitos. Então, isso é extremamente central. Em geral, leis físicas, muitas delas são leis de existência. Lá na mecânica, então a primeira lei de Newton, no fundo, vai ser a discussão de que o postulado de que existem referenciais inerciais. Porque se existir, você consegue definir tudo formalmente. Tá? Então, essa é a primeira parte aí, parte A da primeira lei da termodinâmica de um ponto de vista formal. Olha como não parece nada com aquela formulação mais prática que a gente costuma usar, mas tem uma discussão muito profunda, muito bonita, que a gente vai começar agora a investigar. Tá? A gente volta nisso depois. Mas por hora vamos postular, vamos supor que existem isolantes térmicos perfeitos. Então agora pausa de novo, eu vinha sendo preciso, agora você de novo impreciso. Só para vocês saberem para onde a gente está indo, para não ficar totalmente abstrato. No final eu junto tudo e faço um caminho todo formal, reto. Então agora até aqui a gente estava formal. Agora intuição. Rouba lá, lembra lá do ΔU igual a Q menos W. O isolante térmico vai significar para mim que Q é igual a zero. Mas nota que em nenhum momento antes eu usei que Q é igual a zero, por isso que estava formal. Eu não falei em calor, porque eu não podia falar. Mas agora, por que é tão central o teu isolante térmico? Porque aí eu fiz o primeiro passo que eu falei antes. Eu vou ter que o ΔU vai ser menos W, e eu vou poder usar isso, porque eu sei trabalho, eu vou poder usar isso para definir energia interna. Só que aqui, quer dizer, aí,
a gente tem essa sutileza. Trabalho justamente não depende do processo. Então vamos começar discutindo um pouco essa sutileza e tentar formalizar o que está por trás dessa ideia, porque essa ideia eu não posso usar, né? Eu não posso escrever delta U igual a menos W, né? Desse jeito. A gente ainda não tem isso. Mas primeiro vamos começar lembrando, só para fazer aqui o paralelo, que nem sempre o trabalho depende do caminho. Então você pega o caso do trabalho da força gravitacional. Ela tem essa propriedade, que independente de como que você leva aqui a bolinha e faz ela variar de altura, o trabalho da força gravitacional nesse processo vai ser menos mgh, seja você indo reto ou fazendo curva. O trabalho da força gravitacional é esse. Para você fazer esse caminho em azul esquisito, não pode ter só a força gravitacional atuando, tem outras forças, mas o trabalho da força gravitacional independe do caminho. Isso é uma coisa bem geral que vocês veem no curso de mecânica, né? Que para certas leis de força, o trabalho independe do processo. E para essas forças, o trabalho só depende do ponto inicial e do ponto final. É isso que permite definir energia na mecânica, né? Só que na mecânica, olha a palavrinha central aqui. Demonstra-se. Na mecânica, tudo sai das leis de Newton. E na mecânica, isso vai ser verdade apenas para certos tipos de lei de força. Agora, olha como é que essa mesma brincadeira vai se traduzir na termodinâmica. Na termodinâmica, a gente já tinha postulado aqui que existiam isolantes térmicos perfeitos, e agora a gente vai usar esses isolantes térmicos perfeitos. Se eles existem, a gente pode usar. E aí a brincadeira é a seguinte: se eu fizer qualquer processo de um sistema que esteja termicamente isolado, então você pega lá o seu isopor perfeito e bota um gás dentro, um gelo, o que você quiser, e faz um processo termodinâmico com esse bicho, que leve do estado de equilíbrio A para o B. Então agora a gente vai postular que o trabalho total realizado sobre um sistema isolado termicamente, ele é independente do processo e depende apenas de A para B. Então olha como a gente está de novo, olha como é sempre uma coisa meio de trás para frente. A gente, olha, de novo, vamos ser agora impreciso. Escreve ΔU igual a Q menos W, zero Q. A gente sabe que isso tem que ser verdade. Se o calor é zero e o ΔU independe do caminho, porque a variação de energia interna só depende da energia final menos a energia inicial, então é porque para processos em que o calor é zero, necessariamente o trabalho tem que dar no mesmo, independente do caminho. Que é uma coisa que pode soar esquisita, mas que já apareceu antes. Em mecânica a gente tem exemplos em que isso acontece. Então o que a gente está fazendo agora é promover isso para um postulado. A gente está postulando que se você tiver um sistema termicamente isolado, então o trabalho total independe do caminho. E agora a gente pode usar este postulado, ou seja, o que em mecânica era um teorema que valia para a força gravitacional, não valia para a força de atrito, valia para certos tipos de leis de força apenas. Agora a gente está promovendo um postulado. A gente está dizendo que se o sistema estiver termicamente isolado, então necessariamente o trabalho total vai sempre independer do caminho. Olha o poder, olha a profundidade dessa afirmação. Então vamos agora explorar esses desdobramentos. Agora a gente está em posição de formular a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, qual é o postulado dela? Parte A. Existem isolantes térmicos perfeitos. Nota que isso logicamente está ok, porque a gente pôde definir isolante térmico perfeito usando apenas o conceito de temperatura, que a gente tinha antes. Então, o isolante térmico perfeito é o cara que, se você botar a temperatura do lado de fora dele, do lado de dentro, elas podem ser diferentes e elas vão se manter iguais o tempo todo. Nunca elas vão termalizar. Então, olha que a gente só usou conceitos que a gente sabia, que a gente já tinha definido antes. E agora a gente tem um postulado que é a primeira lei da termodinâmica, parte B, que a gente fala, já que existe esse isolante térmico perfeito, considere um processo que leva um sistema termicamente isolado de um estado A para um estado B. Nesse sistema termicamente isolado, o trabalho total realizado sobre o sistema isolado vai ser independente do processo, dependendo apenas de A e de B. Então, quando eu digo total, é todos os trabalhos. Se tiver força elétrica, mecânica, tu vai botando tudo. A soma desses trabalhos, talvez até cada trabalho individualmente, até possa depender do caminho, mas a soma dos trabalhos, necessariamente, vai independer do processo. Isso é um postulado. É um postulado. É uma coisa que pra gente não é absurda, porque a gente já conhece certos exemplos que isso acontece. Porém, na teoria da mecânica, isso não acontece sempre. O que a gente está dizendo é que se você isolar termicamente um sistema, isso vai acontecer sempre. Esse é o postulado. Tá? E na mecânica você não tem isolante térmico, nem faz sentido, nem tem temperatura, é outra teoria. Então aqui, olha só o que a gente está fazendo. E aí, acabou. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Olha que coisa louca. Todo o resto agora a gente pode definir. Então, como é que você define agora a energia interna do sistema? Ora, se o trabalho independe do caminho, eu posso escolher algum ponto, que eu vou tomar como ponto padrão, que eu vou chamar desse ponto O caligráfico, e eu posso calcular o trabalho que leva para levar do O até A.
Como independe do caminho, tanto faz como você fizer. Para você calcular o trabalho, você vai precisar de escolher um caminho. Você escolhe o caminho que você quiser, uma linha reta, mais simples, o que for, tá? E leva do ponto O para o A, que eu estou ilustrando no diagrama P por V. Você tiver um sistema que tem outras variáveis termodinâmicas, você vai fazendo no diagrama que precisar. E você define que a energia interna no ponto A é o trabalho que levou do O para o A. Ou seja, em outras palavras, se o trabalho independe do caminho, e eu escolhi esse meu ponto O de referência, então esse trabalho só vai depender do ponto que eu estou chegando. Sempre que você sair de O e for para o A, vai ter o mesmo trabalho. Então esse trabalho vai ser só a função do A. Se ele é só a função do A, eu vou dar um nome para ele. Ele passa a ser uma variável de estado. Olha que poderoso. Antes, para calcular o trabalho, eu preciso dar o caminho. Isso não tem como fugir. O trabalho, você para calcular, sempre vai precisar do caminho. Porém, a gente está postulando que independente do caminho que você escolher, vai dar a mesma coisa. E aí, você agora então define que aí você tem uma grandeza então que só depende do ponto de cada ponto de equilíbrio, que é o que você vai definir como energia interna daquele ponto. Então aqui, esse A, se você estiver falando de um fluido, a energia interna vai depender aqui, por exemplo, de P e V. Se você estiver falando de outros sistemas, vão ter outras variáveis termodinâmicas. Porém, aqui está definido então qual é a energia interna do ponto A. Então imagine que você faz agora um processo que leve do A para B. Qual é o trabalho que você precisa fazer para levar de A para B? Bom, como a gente definiu o trabalho sempre a energia interna sempre a partir do ponto O, a gente faz em duas etapas. Qual é a energia interna do ponto B? Vai ser menos o trabalho para levar de B para O. E qual é a energia interna para levar do A? Ou o que eu vou precisar é menos a energia interna. Menos a energia interna do A vai ser o trabalho para eu levar de A até O, que é o que está escrito aqui. De modo que, quando eu somo essas duas coisas, eu vou ter que a energia interna, a variação de energia interna para você ir de A para B é menos o trabalho para ir diretamente de A para B. Tá? Então, olha como está tudo. Aqui é exatamente a mesma discussão que aparece no curso de mecânica. Tá? Beleza. Agora, e se você faz um processo em que o sistema não está termicamente isolado? Aí, nesse caso, o trabalho depende do processo. Então, de uma maneira geral, se você faz um processo qualquer que o sistema não esteja termicamente isolado, você vai ver que a variação de energia interna para ir de um estado A para o B, ela vai ser diferente aqui de menos o trabalho que você precisa para levar de A para B. Tá? E aí, nota que aqui não tem nada, a gente agora pode usar energia interna. A gente definiu, a gente pode usar. Quem é energia interna? Como é que você descobre ela? Bom, pela nossa definição formal, você isola termicamente, calcula o trabalho e define a energia interna. Na vida prática, não é assim que a gente faz para definir, para calcular a energia interna. A gente vai ver como que a gente faz isso no curso de termodinâmica. Mas foi o que eu disse, esse jeito formal é um jeito de você entender conceitualmente, mais profundamente, os conceitos que você está lidando na sua teoria. Mas ele não é o jeito mais prático de lidar com nenhum desses conceitos, tá? Porque, e é justamente por isso que o caminho pelo qual você constrói a teoria é tão diferente do caminho pelo qual você formaliza ela. Idealmente, para a prática científica, é importante você ter as duas coisas, né? A ciência, a construção científica é um eterno ciclo, né? Que você vai indo em frente sem definir direito o que você está fazendo e tentando construir uma teoria e depois voltando para tentar ver o que você fez de fato. É sempre assim. Agora, se a energia interna, então, num processo geral, não é menos o trabalho realizado, então a gente define o calor como sendo ΔU mais W. Então, se tiver um processo isolado termicamente, isso daqui é zero, o calor é zero. Se não, ele não vai ser zero, vai ser o que ele tiver que ser. Então, olha só que coisa profunda, né? A gente está obtendo, então, nossa definição formal de calor, e a gente está vendo que o calor é uma energia trocada sob uma forma que não é via trabalho. Ou seja, a definição que a gente está precisando é uma definição negativa. A gente não está dizendo o que o calor é. A gente está dizendo o que ele não é. A gente está dizendo o seguinte, calor, a gente está dizendo o seguinte, calor é uma forma de energia. Beleza, isso é uma afirmação positiva sobre calor. Mas que forma de energia? Aí você fala, é uma forma de energia que está associada só ao processo. Porém, tudo que eu posso falar é o seguinte, eu não sei dizer o que essa forma é. Eu sei dizer que ela não é. Se trocou sob forma de trabalho eu sei definir, sei categorizar bonitinho, beleza. É trabalho. Se não for trabalho, é calor. É uma definição negativa, tá? E isso, na verdade, é muito profundo. Existe uma razão, realmente, que a gente vai examinar ao longo do curso, pela qual não é possível você dar uma definição positiva de calor dentro da termodinâmica. Em outras teorias dá. A gente vai voltar nisso no final do vídeo. Mas na termodinâmica não dá. Então, tá aqui. Então, quando você define calor desse jeito, você pode ingenuamente olhar e falar assim,
Ah, então a primeira lei da termodinâmica é uma definição? Não. Lei é lei, lei não é definição. Lei, pelo contrário, é aquilo que vai permitir você construir toda uma teoria. Então, lei não é definição. É porque, na realidade, quando você formaliza, a primeira lei da termodinâmica é o que está nesse quadrinho. A primeira lei da termodinâmica é: existem isolantes térmicos perfeitos. Segunda parte: para um processo isolado termicamente, o trabalho não depende do caminho, mas apenas dos estados inicial e final. Aí você, a partir daí, você define coisas, define energia interna e define o calor. Mas a primeira lei são essas duas coisas. Então você nota que para você formalizar a ideia de calor, o que você efetivamente precisa é da ideia de isolante térmico. Então, assim, numa linguagem bem assim, geral, a gente pode dizer o seguinte: a primeira lei da termodinâmica é: existem isopores. Porque tendo um bom isolante térmico, você consegue definir essas coisas. Agora, algumas observações conceituais importantes. Aqui, primeiro, um paralelo. A mecânica é parecida. O que é isolante térmico aqui vai ser o referencial inercial na mecânica. Segunda observação. E se você, vamos supor que conclui-se que não existe mesmo, que não tem isolante térmico perfeito. Tudo bem, a termodinâmica não quebra. Por mais que você não tiver isolante térmico perfeito, você não consegue definir formalmente, o que a gente precisa na prática da ciência é que tenham coisas que são aproximadamente bons isolantes. Então, por mais que essa primeira lei, nessa formulação, seja uma coisa abstrata, que não é o caminho prático que a gente segue, ela captura um aspecto essencial mesmo da termodinâmica. A gente conseguiu fazer termodinâmica, a gente conseguiu criar uma teoria sobre esses assuntos quando a gente conseguiu medir calor. E a gente só conseguiu medir calor quando teve calorimetria, quando você conseguiu construir coisas que isolavam o seu sistema. A gente só conseguiu fazer mecânica porque, por sorte, a Terra, para muitas coisas, é um referencial inercial em boa aproximação. Então, na verdade, quando a gente formaliza, a gente entende um pouco por que o caminho foi o que ele foi. Agora, claro que não é assim. Imagina, você está começando a estudar calor, alguém vai falar assim: eu tenho uma lei, a minha lei é que existem isopores. E ninguém vai ouvir esse cara. Porque você só entende que essa é a lei depois, a posteriori, quando você olha para trás e refaz e retraça todo o seu caminho. Isso é uma coisa muito bonita, isso é numa casca de nós, a essência aí dos fundamentos da física. Então, vamos tentar entender um pouco mais de detalhe o que a gente postulou efetivamente na primeira lei, né? Nessa parte B, sobretudo. Então, quer dizer, imagine que você tem um processo que você leva um gás ideal de um estado A para o estado B, como está ilustrado aqui nesse diagrama. E o gás ideal a gente está bem acostumado, então os estados de equilíbrio podem ser descritos aí, dando, por exemplo, a pressão e o volume e a quantidade de gás, né? Então vamos imaginar que nesse processo a quantidade esteja fixa, a gente não precisa se preocupar com isso, e a gente vai levar de A para B por dois caminhos diferentes. Esse caminho 1, que está ilustrado aqui, ou seja, você sai de A, aí você aumenta a temperatura aqui, mantendo o volume constante, aí depois você segue essa curva aqui até chegar ao ponto B, então essa é uma possibilidade. Ou então você vai pelo caminho 2, que é esse que está ilustrado aqui. Você primeiro faz essa curva, chega aqui num outro ponto, e a partir daqui você aumenta a temperatura através aí de um processo isovolumétrico. E aí, em geral, nos exemplos que a gente está pensando que a gente usa esse tipo de diagrama, a gente em geral está pensando em situações em que todo o trabalho que o gás realiza é devido a forças de pressão. Então, é um trabalho que só pode vir através de variação de volume. Então, esse tipo de diagrama, quando aparece aí nos cursos e tal, na física básica, em geral, você só tem a possibilidade de fazer esses processos mediante a troca de calor. Você pode até escolher essas curvas de maneira que ao longo dessas curvas não haja troca de calor se ela tem um formato específico para essa curva, que isso acontece, que é a equação que define a diabática para um gás ideal, como vocês viram na física básica e como vai voltar aqui depois. Mas se só tem força de pressão, esses processos isovolumétricos necessariamente eles envolvem troca de calor. Esse processo aqui em que a temperatura aumenta, ela vem de alguma fonte de calor que você pega. E aí, inclusive se essas curvas aqui forem adiabáticas, esse aqui é, por exemplo, o esquema daquele ciclo de Otto, né, que é útil para modelar alguns ciclos de interesse termodinâmico. Tá? Agora, por outro lado, o que o postulado da primeira lei de termodinâmica está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: imagina que você tem um sistema isolado termicamente. Então, para você conseguir fazer esses processos que estão agora ilustrados aqui, se o meu gás ideal estiver isolado termicamente, isso só vai ser possível você fazer esse tipo de caminho se tiver alguma outra forma de realizar trabalho. E você pode até fazer isso. Imagina que tem aqui um recipiente adiabático, né? E aqui dentro tem o seu gás. Aí você fecha aqui um circuitinho, por exemplo, de maneira que aqui dentro tem um resistorzinho
e agora o sistema para mim vai ser o resistor e o gás. E aí eles podem trocar energia aqui dentro, variando o volume aqui desse recipiente, que são as forças aí de pressão, né? Mas ele também pode, através de trabalho da bateria, que passa aqui uma resistênciazinha, que vai, por exemplo, aumentar a temperatura do gás, tá? Então, novamente, questão dos sistemas. Você considerar só o gás aqui, esse processo no resistor, em princípio, se associa com calor sendo produzido via efeito Joule e tal. Na verdade, foi até o que eu disse em vídeos anteriores. Com esses processos aqui, com resistor, com atrito, em geral, eles são processos irreversíveis e muitas vezes nem dá para definir direito o que é calor ou não. Mas se eu considerar o sistema como gás mais o resistor, o que acontece é que eu posso pensar que o trabalho está sendo feito aqui através aqui do trabalho fornecido pela bateria, vamos botar assim. Aí, nesse caso, eu posso imaginar que tanto no caminho 1 quanto no caminho 2, eu estou realizando eles dentro de um recipiente que esteja isolado termicamente. Aí, nesse caso, o que a primeira lei da termodinâmica está dizendo é o seguinte: quando você faz esse primeiro processo é, por exemplo, esse aquecimento aí, aqui devido ao resistor. Você liga lá a bateria e esquenta o gás até essa temperatura. E depois você segue aqui expandindo o volume lá do recipiente, ou contraindo aqui no caso, né? Você contrai o volume até chegar aqui ao ponto B. E isso vai custar um certo trabalho. A primeira parte o trabalho da bateria, a segunda parte aqui o trabalho da força de pressão. Se você fizer isso pelo caminho 1, ou então se você for de A para B, primeiro através do trabalho aqui da força de pressão, comprimindo o gás até esse ponto, e a partir daqui, com o resistorzinho, através do trabalho da bateria, chegar no estado B, o que a primeira lei da termodinâmica está postulando é que necessariamente a soma do trabalho das forças de pressão com o trabalho elétrico necessariamente vai ser o mesmo se você for por 1 ou por 2, tá? Então, no princípio, você poderia até pensar em fazer esse teste experimentalmente. Não é muito prático, isso é uma outra coisa importante dessa discussão de fundamentos. A forma como a gente formula mais rigorosamente a primeira lei da termodinâmica, que faz a gente ter vários insights conceituais importantes, não é a forma mais prática de testar essa lei. Que eu saiba, nunca foi feito um experimento aqui para testar a lei dessa forma, mas o ponto todo é que para a própria construção teórica da termodinâmica ser consistente, ser bem formulado, é isso que a gente está postulando, tá? A gente, em geral, vai testar experimentalmente de uma outra forma. Mas olha a sutileza, olha a quantidade de coisa que tem aí por trás aí desses postulados que a gente está colocando. Esse aqui é um exemplo super intuitivo, né? Mas bem bonito. A ideia isolou termicamente o sistema. Cara, independente de como você ligue os pontos A ao B, o que vai acontecer é que o trabalho total vai ter que ser sempre o mesmo. E lembrando, novamente, enfatizando, nota que quando eu desenho uma curva aqui nesse diagrama, estou supondo que durante todo o processo a pressão e o volume estão bem definidos. Isso, em geral, não é o caso. E aí, quando o processo é realizado de uma forma brusca, em geral não dá nem para você representar direito nesse tipo de diagrama. E aí, a própria ideia de falar em calor em trabalho não é tão útil, mas para muitas e muitas coisas na termodinâmica, a gente vai estar formulando esse processo como ele sendo feito bem lentamente, de maneira que a gente possa, em cada instante, definir o estado de equilíbrio. E aí, nesse caso, a gente vai conseguir dar definições bem precisas de como você obtém o trabalho e o calor trocado em cada processo. Mas tem várias sutilezas aqui, como a gente está vendo. É realmente um assunto bem, bem profundo. Agora, então, que a gente teve essa discussão toda formal, vamos voltar um pouco no que a gente fez nos vídeos anteriores. Porque é muito abstrato, realmente, uma definição mais precisa formalmente. Então, muitas vezes, em alguns lugares, você até define calor não como uma definição precisa, mas, no fundo, você define através de alguma propriedade que o calor tem, que é conveniente e que é útil, que a gente, inclusive, para entender calor, que a gente saiba dessa propriedade. Então, por exemplo, muito comum, às vezes, o pessoal definir calor como sendo um fluxo espontâneo de energia devido à diferença de temperatura. E, de fato, isso é uma coisa bem fundamental para entender a física de calor. Tudo começa aí, observando que você bota um corpo a uma temperatura quente em contato com um corpo a uma temperatura fria, e tem aí um fluxo de energia que vai equilibrar a temperatura. Mas isso é uma propriedade, isso não é bem uma definição, tem alguns problemas em pensar isso como definição, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Outra coisa também é essa coisa que a gente insistiu bastante, de que o calor não envolve aí deslocamento de matéria, né? Também uma coisa importante o fato de você conseguir trocar energia sem que esteja tendo nenhum movimento perceptível macroscopicamente. O traço essencial do trabalho é justamente que é uma força que atua ao longo de algum deslocamento, né? Então você tem efeitos aí como esquentar no micro-ondas, que você não vê nenhum movimento, ou mesmo se uma barra aqui que está quente num lugar, frio no outro, você vê que a temperatura reequilibra, mas você não percebe o movimento. Essas noções são bem profundas, inclusive, e bem úteis, bem importantes intuições para a gente ter sobre o calor.
Mas isso são propriedades interessantes, não dá para a gente definir por aqui, porque inclusive não seria nem rigoroso. Quer ver? Vamos ver aqui alguns problemas que a gente teria se a gente tentasse formalmente definir dessa forma daqui, de uma dessas duas formas. Então, primeiro, quer dizer, o que é não ter deslocamento de matéria? Isso é meio complicado. Aqui não estou indo para nada microscópico, mas, por exemplo, esse método de fotografia de Schlieren é uma coisa super bonita, uma física muito bonita, quem quiser depois pesquisar, mas a gente percebe que aqui, por exemplo, quando você acende uma chama, ou aqui simplesmente duas pessoas conversando, o movimento do ar em volta aqui, quando você fala, tem um movimento turbulento do fluido, que em geral o nosso olho não detecta, não percebe, né? Porque é uma mudança muito sutil, praticamente não desvia a luz, então a gente não vê nada. Mas você tem métodos que podem ilustrar e que está lá. Então, como é que você caracteriza? Como é que você formalmente define de uma maneira minimamente precisa que não tem deslocamento de matéria? Não dá, não faz muito sentido. Sem contar que, em geral, as coisas vêm todas acompanhadas. Então, você tem, por exemplo, uma coisa super importante para trocar calor são as correntes de convecção. As correntes de convecção justamente envolve o movimento aí, ou seja, como é que você separa, né? Em situações, em geral, está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo. Você tem calor e trabalho sendo feitos, você tem sempre algum deslocamento, mesmo no caso do forno de micro-ondas, você tem um pouquinho de dilatação da água, né? Sem contar que às vezes você tem trabalhos que são realizados em que o deslocamento não é tão perceptível, tipo, você não vê realmente as cargas se rearrumando. Você pode medir ali, ver que tem um dipolo, né, elétrico e saber que o dipolo elétrico tem a ver com o movimento, mas não é uma coisa nada precisa. E, no entanto, essa é uma propriedade interessante, o fato de que o calor não envolve deslocamento, não precisa envolver, né, deslocamento de matéria. Isso é uma coisa profunda e que depois a gente vai ver, inclusive, que dá para formalizar bem essa propriedade. O trabalho, por exemplo, num processo infinitesimal, a gente vai ver que, como é que escreve depois mais precisamente, mas vai ser uma coisa que vai envolver o menos PdV, como vocês veem na física 2. Então, esse dV é variação de volume, justamente. O trabalho da força elétrica vai ter a ver também aí com, por exemplo, deslocamento de carga, né? A variação de potencial, por exemplo, como você vê na física 3, que é justamente o fato da carga ocupar pontos em potenciais diferentes. O calor, a gente vai ver que tem como fazer uma expressão bem análoga ao trabalho, quando a gente introduziu o conceito de entropia. Então você vê que justamente aqui tem um TdS, né? Entropia não tem a ver com um deslocamento, né? Então, na verdade, essa ideia é bem profunda, mas ela não é uma definição, ela, no fundo é uma coisa que a gente interpreta meio depois. E mesmo se pegar outras formas que vocês já estão mais acostumados de definir calor, de calcular calor, quando você vai por calorimetria, que você diz que é um MC delta T, né, variação de temperatura, você vê que a variação de temperatura não tem a ver com deslocamento de nada, né? Então essa ideia ela é profunda, é uma coisa interessante, mas ela não é super precisa, não. É isso, você tem aqui casos de convecção, por exemplo. Assim, ela é uma intuição, é uma propriedade interessante, ela captura uma coisa importante, que é justamente que a gente está dando nomes diferentes a essas duas formas de trocar energia, que tem uma física diferente entre um processo que envolve uma energia trocada em forma de trabalho e de calor. Porém, não é uma definição de maneira nenhuma, né? Então, aí você vê lá toda a abstração que a gente teve para definir o calor. Essa questão também de que o calor flui espontaneamente devido à diferença de temperatura, também é enrolado, porque em geral você tem um processo que tem tudo ao mesmo tempo. Você tem trabalho de dilatação, você tem corrente de convecção, você tem, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí você separar é uma coisa meio problemática, sem contar que essa definição, entre aspas, que justamente não é uma definição, mas dizer que o calor é um fluxo espontâneo de energia devido à diferença de temperatura também é insatisfatório, porque sempre tem algum caso meio esquisito. Pensa, por exemplo, a geração de calor por atrito, que é talvez, quer dizer, a primeira grande revolução tecnológica da humanidade foi conseguir produzir o fogo, que mudou a nossa forma de relacionar com o mundo. Isso aqui vem de um processo de atrito. Você fica ali atritando a mão, você até se fizer na sua mão, você vê que esquenta um pouquinho. Fazer fogo assim é difícil, mas você sente quando você atrita as suas duas mãos que está gerando calor ali. E cadê a diferença de temperatura aqui? Onde é que tem essa diferença de temperatura para gerar o calor? Então também é um conceito importante, uma propriedade importante para a gente entender calor, mas está longe de ser uma definição, né? É super impreciso. Então, e essa é um pouco a graça da física o tempo inteiro. A gente, no fundo, vai ganhando intuição sobre os conceitos, mas a rigor, quer dizer, a gente ganha intuição vendo vários exemplos, várias situações a partir da qual a gente consegue interpretar, entender o que está acontecendo em termos, por exemplo, do conceito de calor.
e vai generalizando para a gente ficar mais familiarizado com o conceito. Agora, ao mesmo tempo, é interessante, em paralelo, são duas coisas que se complementam. Você também tentar fazer uma formulação rigorosa, que torne a coisa um pouco mais matematicamente precisa. Essas coisas elas se somam, elas não se substituem. E, em geral, no desenvolvimento do nosso entendimento do estudo de um assunto, em geral é mais fácil você começar com a intuição, mas é interessante depois voltar e tentar fazer uma formalização, que foi o que a gente buscou fazer nesse vídeo. Agora, antes de fechar esse vídeo, vamos fazer uma discussão sobre o calor de acordo com a perspectiva agora de uma outra teoria, que é a teoria da mecânica estatística. Então aqui, como a gente viu até nos vídeos de introdução e tal, tem uma relação muito profunda e muito sutil e bonita entre a termodinâmica e a mecânica estatística. O jogo da mecânica estatística é tentar reproduzir as leis termodinâmicas a partir de modelos microscópicos, e nesses modelos microscópicos você vai usar as leis que você já está acostumado da mecânica, ou do mecânico newtoniano, da mecânica quântica, depende do domínio que você tiver. Mas a brincadeira é essa: enquanto a termodinâmica ela tem uma forma de pensar, uma epistemologia, como a gente viu, muito própria e distinta da mecânica newtoniana, a questão da mecânica estatística é, como o próprio nome indica, fazer uma descrição mecânica de conceitos da termodinâmica. Isso só é possível quando você faz um modelo microscópico, tá? E como a gente discutiu nos vídeos anteriores, é fundamental quando você está em termodinâmica, uma das coisas profundas é que a termodinâmica é uma teoria precisa e bem definida por si só. Ela não precisa de nenhum complemento, de nenhuma suplementação de nenhuma natureza. A mecânica não é necessária para falar em termodinâmica. Por isso que a gente toma muito cuidado nos nossos argumentos de construir eles com base puramente na termodinâmica. E na termodinâmica o calor possui uma definição negativa, que é uma coisa particularmente bonita, e como a gente viu até em vídeos anteriores, tem a ver aí com essa epistemologia tão própria da termodinâmica, ou seja, uma forma de fazer ciência que é diferente do que a gente está acostumado em outros campos da física. No entanto, em física é sempre bonito a gente construir pontes. Tem que tomar só o cuidado de não ficar misturando numa mesma descrição, numa mesma análise, considerações de estatística e de termodinâmica, porque senão não fica muito claro, ainda mais quando está aprendendo a teoria, o que é uma e o que é outra. São duas teorias bem definidas, e em física é importante a gente saber separar o que é o domínio de uma teoria, o que é o domínio da outra, porque senão as coisas ficam mal definidas e fica uma confusão. Por isso que a gente toma muito cuidado ao longo do vídeo, né, e dos vídeos anteriores, de deixar bem claro, sempre só usando argumentos da termodinâmica. Mas uma das coisas bem importantes na física é a gente fazer pontes. E aí, nesse vídeo e em outros vídeos mais para frente, sempre que for rico ou interessante fazer uma conexão com a mecânica estatística, eu vou botar nesses slides com fundo cinza. Ou seja, para deixar claro o seguinte: estamos fora do domínio do nosso curso, tá? Estamos entrando em um terreno novo, que é aí o terreno da mecânica estatística, tá? E uma primeira coisa que chama atenção é que em mecânica estatística você consegue dar uma definição positiva para o calor. Então contrasta. Na termodinâmica a gente chama de definição negativa por quê? A gente define o calor dizendo que ele não é, não o que ele é. A gente diz, olha, calor é uma energia trocada, só que uma energia trocada que não é sob forma de trabalho. Então a gente, se trocou energia e não é trabalho, então a gente diz que é calor. Então você está dizendo que calor não é trabalho, mas ele é o quê? E a gente não define isso. Em mecânica estatística você consegue dar uma definição positiva, você diz o que o calor é. E aqui a gente não vai tentar ser preciso nem formal com essa definição, porque não é um curso de mecânica estatística. Lá em curso de mecânica estatística vocês vão fazer definições, enfim, mais precisas do que está acontecendo aí. Mas, só para dar uma intuição. Então a gente tem que ter algum modelo. Então aqui já começa também os problemas da mecânica estatística. Aqui. É isso, a gente antes fez uma discussão totalmente geral. Agora a gente vai começar aqui com um modelinho, que é supor que o que a gente chama, por exemplo, de gás ideal são bolinhas, que são as moléculas aí, ou átomos, andando em velocidades altas e, enfim, trombando nas paredes do recipiente, eventualmente trombando entre si, tá? E aí a ideia é a seguinte: então a mecânica estatística ela já vai olhar para essa energia interna e vai dizer assim, não, essa energia interna, no fundo, vai ser energia cinética de um bando de átomo e molécula. E, eventualmente, se as moléculas interagirem entre si, também vai ter uma energia potencial e assim por diante. Mas você vai justamente... Olha como você está trazendo tudo para o domínio da mecânica newtoniana. E aí você pode fazer um modelo e dizer o seguinte, eu vou perguntar quantas moléculas têm uma velocidade, ou seja, uma energia cinética de um dado valor. E aí você vai anotando. E você, por mais que não consiga saber a velocidade de cada partícula, porque seria um problema muito complicado, você não consegue seguir cada uma, você consegue saber, na média, quantas partículas vão ter com cada velocidade. Você vai fazer uma curva aqui. Que aqui no eixo vertical você pode botar número de partículas ou falar em probabilidade, que é o mais comum. Mas nem precisa falar em probabilidade. Olhem esse diagrama como sendo número de partículas
na média, que tem essa velocidade aqui. E aí o que você observa é o seguinte, para cada temperatura que você coloca, vai ter uma curva diferente. E aí você tem bem essa intuição, se você coloca uma temperatura maior, a média das velocidades vai ser maior. Uma outra coisa que chama atenção, que é bem profunda, é que a própria largura da curva muda. A temperatura vai ter, na verdade, bem a ver com essa largura. Isso a gente vai voltar bem no fim do curso, quando a gente estudar a teoria cinética dos gases, a gente vai fazer isso direitinho. Mas o que importa aqui pra gente é o seguinte, essas informações, elas não estão diretamente observáveis pra gente, porque quando você olha aqui, você bota aqui, por exemplo, você pode medir a temperatura botando um termômetro. Mas, é claro, a gente não tem nem a visão de que são moléculas ou átomos andando, e a graça da termodinâmica é que não importa, não importa se é ou se não é, ou se é de fato contínuo, não interessa. Mas a mecânica estatística vai dizer, olha, isso aqui é um modelinho de gás. E aí, quando você faz essa descrição, se você dá calor para esse sistema, liga uma chama aqui embaixo, qualquer coisa, o que você observa é que a curva vermelha vira curva. Eu sou daltônico e não consigo ver essa outra cor, mas essa outra cor aqui vira essa curva a temperatura T2. E aí, como para você ir de uma curva a outra, você precisa de energia. Porque pensa molécula a molécula. Se você tinha um monte de molécula com essa velocidade, agora você tem menos molécula, e por outro lado, velocidades que você tinha pouca molécula, agora você tem mais, porque na média as moléculas ganharam energia. Então, dentro do contexto da mecânica estatística, você vai dizer o seguinte: essa forma de dar energia, no fundo, é uma forma que passa por redistribuir as partículas entre os estados possíveis do sistema. Que eu dei o sistema do gás ideal, os estados possíveis são a velocidade das moléculas. Se tiver um gás de spin, vai ser, enfim, vai ter a ver também com as orientações dos spin. Aí você vai usando os graus de liberdade que tiver. Mas a brincadeira do calor é você dar uma energia de uma maneira que mude como que as suas partículas microscópicas estão distribuídas nos estados de energia disponível. E aí fica bem claro também, a gente entende quando a gente pensa nisso, o porquê na nossa escala cotidiana, a gente não perceber essa forma de energia, porque a gente não consegue acompanhar esse movimento das moléculas, né? A gente não tem nenhuma resolução na nossa escala para isso, são conceitos que não fazem nem nenhum sentido dentro dos aparatos de medida que a gente tem. Tá? Então, aqui... Agora, por exemplo, para a gente contrastar aqui, imagina que você pega essa caixa e varia o volume dela um pouquinho. O que vai acontecer? Na média, as moléculas vão ter um deslocamento médio para a direita, porque, enfim, agora ela vai estar difundindo aqui para ocupar esse espaço que você tomou. Então, quando você varia o volume, o deslocamento médio das moléculas possui uma direção bem definida. Então, isso acaba deixando um rastro macroscópico, né? A média aí dos deslocamentos das moléculas é diferente de zero. E aí, quando você soma, então, todas as moléculas, acaba sobrando um deslocamento médio aqui do gás, que a gente observa cotidianamente. E esse deslocamento médio vai permitir que a gente, por exemplo, fale em trabalho, né, que é uma força que atua ao longo do deslocamento, ao longo da variação do volume. Agora, quando a gente, mesmo para um volume fixo, ou seja, sem variar nenhum outro parâmetro macroscópico, aquilo que a gente discutiu de não ter movimento de nada, ainda assim, se você aquece o gás, você precisa de energia para isso, porque você vai redistribuir, vai mudar a curva da energia média de cada molécula. E aí, essa é a ideia. Quando você aquece o gás, cada molécula vai ter um deslocamento diferente e, na média, o deslocamento é nulo. Então, quando você aquece, de repente, aqui embaixo vai estar uma chama quente, aí esse cara vai colidir aqui com o chão, que é uma temperatura maior, ele vai talvez ganhar energia nesse processo, aí vai colidir com uma outra bola, vai dar energia para outra bola. Então, olha como você está transformando tudo em problema de física 1, em que as bolinhas estão colidindo entre si e, na média, estão ganhando energia. Então, você tem aí ainda, quer dizer, você retraça dentro da perspectiva da mecânica newtoniana a discussão do calor também para uma troca de energia devido a movimento. Só que esse movimento médio agora das moléculas, ele é zero. Então, quando você vai na escala macroscópica, você não vê mudar nada. Você só falou assim, botei um termômetro aqui, mudou a temperatura. Ah, que coisa, né? Então, enfim, ganhou energia esse troço. Agora eu não consigo ver como. Não consigo ver como significa, olha, não é trabalho. Olha como faz sentido, até quando a gente vai para a discussão microscópica, faz sentido termodinamicamente a gente não conseguir dizer que o calor é. Porque a essência é justamente que ele vazou por canais, é uma energia que está envolvendo canais que não são acessíveis à nossa escala. E a definição termodinâmica captura isso. Então, no fundo, quando a gente faz isso, a gente justamente está dizendo que a nossa escala ela é incapaz de acessar uma definição positiva de calor. Mas tudo bem, isso não diminui essa teoria de maneira nenhuma. E aqui, então,
é uma coisa bem profunda. É o fato de que são maneiras diferentes, teorias diferentes, uma não é melhor que a outra. Como eu já disse em outros vídeos, quanto mais categorias de pensamento o cientista tiver, mais deve usar. E por isso que é perigoso, às vezes, ficar misturando discussões estatísticas e termodinâmicas ao mesmo tempo. As duas são muito bonitas separadamente. As duas dizem aspectos complementares sobre o conceito de calor e que é importante a gente apreciar. Agora, talvez até pensando, sei lá, especulando aqui um pouco sobre a maneira como o nosso cérebro funciona, parte da razão, em geral, que as pessoas ficam mais confortáveis em pensar estatisticamente é que o nosso cérebro é mais feliz, em geral, com definições positivas do que com definições negativas. Mas isso não é toda a história. Como a gente discutiu na nossa introdução epistemológica e tal, a ciência ela é muito calcada no sucesso da mecânica newtoniana até hoje. Mas a gente sabe que as leis de Newton não se aplicam sempre, o programa newtoniano e de reduzir todas as descrições físicas a modelos mecânicos está presente ainda hoje em dia. Então, a mecânica estatística ela é mais um episódio de sucesso desse reducionismo, tá? Mas a gente não é obrigado a ficar nela. É bonito também essa análise, como eu disse, tem que fazer todas. Mas a graça da termodinâmica é que ela é uma teoria à parte, e é importante a gente conseguir apreciar isso, né? Mas aqui, então, só chamando a atenção para uma frase que eu acho muito bonita, esse livro é maravilhoso, ele tem várias discussões históricas bonitas do surgimento da mecânica estatística. Olha essa frase, esse tipo de movimento ao qual chamamos calor. A mecânica estatística é um pouco isso, é conseguir restituir o domínio mecânico. Mas a graça da termodinâmica é justamente não entrar nele, é falar assim, olha, eu não preciso saber o que o calor é. Para mim, o que é de profundo é que na minha escala existem duas formas de trocar energia. Uma que eu consigo ver que tem alguma coisa no sistema, algum movimento variando, e eu sei que variação de posição, uma força vai gerar trabalho quando atua ao longo de um deslocamento. E tem uma forma de trocar energia que não tem deslocamento. Entendeu? Olha o poder, é o que a gente precisa. A simplicidade da termodinâmica. O fato de você justamente você não precisa de nada disso. Agora, por outro lado, olha a beleza da mecânica estatística quando fala assim, o trabalho tem a ver com variação, o calor também tem a ver com deslocamento também. Só que um deslocamento microscópico, sem deixar nenhum rastro na nossa escala cotidiana, porque na média ele é nulo. Então, é esse tipo de movimento ao qual chamamos calor. Calor também é um tipo de movimento, é uma coisa profunda, emocionante, bonita, mas emociona dentro de uma perspectiva, contexto da mecânica estatística, tá? Deixa eu dar agora um outro exemplo agora da mecânica estatística quântica, né? Então, imagina que você pega aqui uma partícula numa caixa, lá na quântica, e a gente vê lá que a partícula, no fundo, é uma função de onda. Então, se ela está presa numa caixa, essa caixa impõe condições de contorno e só certos comprimentos de onda vão ser permitidos. Só que o comprimento de onda, pela relação de de Broglie, está ligado com o momento linear. Então, quando você diz que só certos comprimentos de onda estão permitidos, só certos momentos lineares dessa partícula vão estar permitidos e, portanto, somente certas energias vão estar permitidas. Então aqui está a conta, a gente não vai precisar da conta para o argumento, mas quem já viu reconhece aí como encontrar os níveis de energia. O ponto é que uma partícula na caixa vai ter energias E1, E2, E3. E aí imagina que você vai botando várias partículas nessa caixa e que elas não interagem entre si. De modo que você pode ir colocando nesses níveis de energia que você achou para uma partícula só sem problema. Cara, se você tem, por exemplo, aqui eu botei 2, 4, 5, 7 partículas. Eventualmente, seu sistema pode estar em equilíbrio térmico numa configuração assim, ter 5 aqui, 2 aqui. Na verdade, para falar em equilíbrio térmico, tem que ter muitas e muitas e muitas partículas, mas eu não consigo desenhar muitas e muitas partículas, o argumento vai ficar claro com 7. Cara, o que pode acontecer se você diminuir o tamanho da caixa? Se você diminuir o tamanho da caixa, o que acontece é que se L fica menor, os lambdas possíveis ficam menores e as energias aumentam. Então, diminuiu a caixa, a energia aumenta. Isso tem uma intuição física pelo princípio da incerteza, né? Se você diminuir o ΔX, você vai aumentar o ΔP da partícula e, portanto, a energia dela. Então, quando você diminui L, se você faz isso devagarzinho, tudo que acontece é que os níveis de energia vão subindo, mas as partículas não se redistribuem, elas ficam no nível de energia que elas estavam. Então, isso é o que você diz que você trocou energia sob forma de trabalho. Então, não tem nenhum calor trocado. Olha de novo a ideia, variou um parâmetro macroscópico, que é o tamanho da caixa, e você trocou energia através de trabalho. O que é trocar energia através de calor? É você, por exemplo, mesmo mantendo aqui o tamanho da caixa fixa, você dá calor significa que agora você vai redistribuir os níveis de energia. Mesma coisa que aconteceu naquele diagrama de velocidade. Então, calor é uma redistribuição das partículas entre os estados microscópicos disponíveis. Essa é a ideia da mecânica estatística, uma definição positiva. Você está dizendo o que o calor é e, ao mesmo tempo, entendendo por que na nossa escala macroscópica a gente não pode dizer
o que ele é, que justamente é uma forma de trocar energia que só é claro quando você consegue acessar os estados microscópicos do sistema, tá? E, em geral, quando você faz um processo, em geral tem as duas coisas, né? Em geral você varia o volume, troca calor também, enfim. Mas para entender cada uma é mais fácil pegar exemplos em que só tem uma delas, tá? Então, novamente, a ideia aqui não é ser preciso dentro do contexto da mecânica estatística, é mostrar como que, de maneira conceitual, o calor pode ser também entendido de acordo com outras teorias. E a física é a arte de construir pontes, né? Então isso é uma coisa bem legal. Aí aqui só para representar o caso geral, em geral os níveis de energia mudam, redistribui as partículas e tem tudo, né? E lembrando que em geral para falar realmente de mecânica estatística não tem 7 bolinhas, né? Tem muitas, mas tudo bem, eu só queria deixar clara essa ideia aí. Então vamos voltar para o calor na termodinâmica e encaminhar para o encerramento do vídeo. Então quer dizer, em termodinâmica o calor possui uma definição negativa. A gente diz que o calor não é. Ele é uma energia, tudo bem, isso é positivo, é uma forma de energia, em trânsito, ou seja, está ligado com um processo, uma energia trocada num processo, beleza, isso também é positivo. Mas o que é o calor? É uma energia em trânsito que não é trabalho. Isso é uma definição negativa. E isso é lindo, justamente porque tem duas coisas. Primeiro, porque isso mostra justamente que a termodinâmica tem um jeito próprio de fazer ciência, que distingue um pouco do programa newtoniano, e que é uma coisa que é exceção na física. O programa newtoniano ele é o que vai permear boa parte da física. Então isso por si só já é bonito, conceitualmente falando e filosoficamente falando. Mas além disso, do ponto de vista prático, se a termodinâmica não consegue dizer exatamente o que é o calor, vocês não acham tão absolutamente emocionante e chocante o quanto que você consegue aprender sobre calor, energia interna, propriedades termodinâmicas, sem em nenhum momento dizer o que o calor é? Essa é a beleza da termodinâmica, esse é o poder. A quantidade de máquina que você construiu, você revolucionou a sociedade, todos os aspectos culturais da nossa civilização com a Revolução Industrial, usando máquinas que operam sobre justamente o princípio central de que você pode usar um calor que a gente até por muito tempo imaginou que fosse uma energia inútil, consegue fazer ela trabalhar para a gente. E a gente fez ela trabalhar para a gente sem saber o que ela é. Isso é lindo, isso é de uma profundidade absurda. Então isso não diminui de maneira nenhuma a termodinâmica. Pelo contrário, aumenta o papel dela, a importância, a beleza dessa teoria. E eu justamente contrasto isso com o que a gente até discutiu nos vídeos de introdução, quer dizer, que é um processo que está em voga desde o sucesso da mecânica newtoniana, a revolução da mecânica de Newton e Galileu, que é uma revolução linda, maravilhosa, não estou criticando. Mas, sobretudo, e no último século se intensificou um programa reducionista, de você falar assim, não vamos gastar muito tempo estudando termodinâmica, não, vamos estudar mecânica estatística. Não vamos gastar muito tempo, sei lá, estudando fluidos, elasticidade, vamos estudar, sei lá, partículas e microscópio. É tudo bonito, mas esse reducionismo extremo é ruim, porque a termodinâmica, como a gente viu, ela apresenta formas próprias de construir o pensamento científico. Essas formas não devem ser esquecidas. Quanto mais categorias de pensamento a gente tiver, melhor. Já não são tantas que a gente conseguiu criar com tanto sucesso. A termodinâmica é uma das teorias mais bem-sucedidas da história do pensamento humano. E ela merece ser estudada de uma perspectiva própria. É isso que eu estou querendo defender aqui. Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro. Abraços.